Durante essa semana, a Corte de Cassação da Itália condenou em última instância o ex-jogador Robinho e o amigo dele, Ricardo Falco, a 9 anos de prisão por violência sexual. Como ambos estão no Brasil, como é que fica? Como é que fica o desfecho do caso? Recebemos no estúdio ela, doutora Sandra Daniotti. Sandra, não é bem assim, Daniotti, para esclarecer as nossas dúvidas. Tudo bem? Olá, Regina. Linda. Tudo bem, você? Toda damascada. Voltamos de férias. Você também? Descansada. Você foi viajar? Eu viajei, peguei um litoral, uma prainha, descansei um pouquinho. Adoeceu ou não? Não, graças a Deus não. Sempre com os cuidados, né? Mas a gente sabe que... Mesmo quem tem os cuidados adoece. Muito. E a gente tem que tomar consciência de que agora a vida é assim e que com a vacina, pelo menos... Melhorar a imunidade. Então, vitamina C todo dia, frutas, verduras, né? E a vacina, né, doutora Sandra? A vacina, com certeza. Já tomei todas, inclusive a terceira dose. Graças a Deus. Mas olha como ela tá linda no vídeo tá mais dourada. Olha, olha, no vídeo ela tá toda dourada. Regina, mas é verdade. Você é uma graça. Obrigada, viu? Obrigada. Doutora Sandra, imagina, doutora Sandra, essa história do Robinho, tudo bem, tudo bom, foi condenado, mas está no Brasil, nada acontece? É sempre a pergunta. Então, vamos lá. O que seria essa corte na Itália? Ela equivale a um Supremo Tribunal Federal. E isso já foi julgado em última instância. Então, imagina que já teve recurso, já foi julgado, e todas as provas, houve análise. O que as pessoas precisam entender é que, assim, foi julgado em outro país, o crime foi praticado lá, existem provas, existem gravações. A moça é brasileira? Não. Ela é de outra descendência. Não é italiana? Não. É da Albânia, Isso. Então, foram 2 brasileiros, uma moça albanesa na Itália. Na verdade, foram 6, né? E foram condenados 2. Foram 6 que participaram do ato. 4 vieram para o Brasil, voltaram, retornaram. Eles só foram citados no processo, mas não foram condenados. Quem foi condenado é o Robinho e o outro amigo há 9 anos. Então, assim... houve essa condenação em última instância, não cabe mais recurso. E como que vai fazer? Isso. Vai cumprir essa pena aqui no Brasil ou lá? Então, veja, não existe na nossa Constituição Federal, existe previsão no artigo 5º de que não pode ser extraditado brasileiro nato. Então, assim, você não pode mandar. Vai mandar para cumprir a pena lá, vai levar um brasileiro para fora para cumprir? Não. Mas existem tratados, existem convenções entre os países e que devem ser respeitados. Coincidentemente ou não, né, na Itália não existe esse acordo efetivamente de extradição. Existem em outros países europeus. Existem inclusive sul-americanos, por exemplo, Argentina, o Chile, que se fosse o caso, né, seriam extraditados para cumprir a pena lá. Isso. Então, por exemplo, existe no Brasil não tem. Então, veja, o que acontece agora? O que as pessoas precisam entender? Essa sentença de lá, ela tem que ser homologada aqui pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, não é no STF, ela tem que ser homologada. O que é ser homologada? Vai vir esse documento de lá, uma vez transitada em julgado, porque ela vai ser editada, ela vai ser lançada num diário, como acontece aqui. Depois disso, dela ser publicada, vai ter os dias que vai ter que transcorrer, transitou em julgado, está valendo, tem que ser cumprida. Mas em outro país, então, se na Itália, se a corte pedir, olha, eu quero, porque existe uma lei, Regina, de 2017, que diz assim, olha, se houver o trânsito em julgado e se a corte pedir que seja cumprido aqui, existe essa convenção Brasil e Itália neste sentido, que ele pode, se eles requererem aqui, que seja cumprido aqui, desde que tenha todos os requisitos. Homologação da sentença, o trânsito em julgado e que o crime seja crime penal e que tenha a pena superior, acho que é 1 ano mais ou menos. Então, ele já pegou 9 anos. O que é trânsito em julgado? O trânsito em julgado é quando uma decisão não cabe mais recursos, já teve todos os recursos. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Aqui tem 15 dias para você recorrer de uma decisão. Não recorreu, não acabou, recorreu, não transitou em julgado. É isso que a gente chama de trânsito em julgado. Então, existe essa possibilidade dele vir a cumprir a pena aqui. Isso. Mas para isso acontecer, a justiça italiana tem que pedir para que isso aconteça no Brasil. Isso. Isso leva quanto tempo? Ela vai fazer um protocolo aqui, é tipo protocolo mesmo, agora, tá? É no a Superior justiça Tribunal. italiana ou é a moça? É italiana.
tá? Não, Tá correndo a tudo justiça italiana. Não é a moça. Não. Na verdade, ela como vítima. Tá. Né? Ela como vítima, ela é parte queria... nesse processo. Tá. Então, a justiça italiana, a corte, vai pedir que seja cumprida essa sentença aqui no Brasil, porque eles dizem, aqui se fosse aqui, ele já estaria cumprindo preso. Então, que cumpra. Aí o STJ, através do ministro, o relator, ele vai ver, olha, tem os requisitos? Tem os requisitos. Então, vamos fazer cumprir. Se não tem os requisitos, ele vai mandar de volta, dizer, olha, cumpra, está faltando este documento ou aquele outro, e vai ter que ser cumprido. E se não pedirem que isso aconteça no Brasil? Ele fica, por exemplo, impedido de sair do Brasil? Ele fica... Quais são as limitações que acontecem na vida? Então, extraditado ele não vai ser, porque como nós vimos, a Constituição, nossa lei maior, não permite. Mas, Regina, se ele sair do território nacional, for para um outro país... Paraguai. Que tenha Colômbia, Paraguai, França, qualquer país da Europa que tenha essa convenção com a Itália, ele é deportado e ele pode ser preso, vai ser deportado para a Itália e vai cumprir, ele está fora do território nacional. Então, muito provavelmente, ele não vai sair, não é? Até que seja decidido se vai cumprir, se não vai, como é que vai funcionar essa situação. Agora, o ideal é que ele cumpra, né? Que o país coloque isso em prática, porque para nós fica, por ser uma pessoa pública e por ser um crime tão, assim, como as pessoas viram, assistiram, foi praticado em 2013 e nós temos tanta violência contra a mulher, então vai cair naquela situação assim, puxa, mas a palavra da vítima, mas ela estava embriagada, mas ele não praticou sexo, mas praticou atos libidinosos. Então, hoje nós temos no Brasil que é crime e deve ser punido, e deve ser cumprido, deve ser cumprida a lei. Então, se não se colocar em prática essa sentença... É um prejuízo muito grande, não é? Sim. Principalmente para as mulheres com relação a essa luta contra a violência. Temos perguntas do pessoal de casa. Bora, doutora Sandra? Vamos lá. O Bruno, há prazo para cumprimento dessa decisão e qual o procedimento? Então, Regina, na verdade, não existe um prazo. Tipo, olha, tem que cumprir em 15 dias. Não. Então, vai partir de lá, né? Esse requerimento desse cumprimento, vai ter que ser feito o protocolo, analisado, e a gente não sabe, porque pode voltar, olha, eu preciso de mais documentos. Então, vai se respondendo ao requerimento e quando a nossa justiça brasileira decidir, olha, está tudo em ordem, realmente no aspecto legal está tudo perfeito e tem que ser cumprido. Então, aí já vai ser expedida a ordem judicial no Brasil. E ele vai cumprir aqui? Aqui no Brasil. E se ele quiser cumprir lá? Regina, se ele sair do território... Não, teve tudo isso, não, vai ter que cumprir a pena no Brasil. Ai, mas eu não quero, eu quero cumprir lá na Itália. Ele pode? Eu acho difícil, mas ele poderia. Né? Poderia, e não é o correto, na verdade, pela nossa Constituição, que seja assim. Mas se estiver fora, por exemplo, ele cumpriria. Tá. Né? Eu não acredito que aconteça espontaneamente, mas né, pode ser. Próxima pergunta enviada pela Bruna. Qual o crime praticado e qual a pena? Ele foi processado, tem provas? Então, na verdade, foi um crime sexual, né? Então, foi um estupro coletivo, que nós chamamos aqui no Brasil de estupro coletivo, porque o colega que também foi condenado praticou o ato sexual, foi encontrado o sêmen dele na roupa da vítima, né? E houve gravação de que ele teria praticado ato libidinoso. Então tem provas. Tem provas. Essas provas foram analisadas. É isso que é importante saber lá fora, mas foram analisadas, né? E a pena, ele pegou 9 anos. E prisão. De prisão, é reclusão. Não vai praticar assim, olha, não, com a liberdade provisória, vai cumprir liberdade. Não, ele vai passar por todo aquele processo de uma prisão criminal e vai ter que ser avaliado. Olha, cumpriu X tempo, vai depender, inclusive, se é permitido pela lei italiana que ele cumpra uma parte em liberdade ou não. Veja, é muito crítica essa situação. Sério? É muito sério. É importante que as pessoas percebam isso. A mulher está alcoolizada, ela não está em condições de dizer não. Então é não. Parta do pressuposto. Se ela estiver em condições de dizer não, é não. E se ela não estiver em condições de dizer não, é não. Do mesmo jeito, não tem mais que discutir isso, né? Próxima pergunta enviada pela Lara. Caso o Robinho viaje para outros países, pode ser preso? Fatalmente. Então, principalmente nos países em que existe esse acordo,
né, entre os países. Por que ele que vai não tem esse cumprir. acordo com o Brasil, você sabe? Porque nós temos na Constituição Federal que esse acordo de extradição não é permitido. Então, nós temos no artigo 5º, não temos. Então, você não é permitido, por exemplo, a pena de morte, né? Então, por exemplo, seria condenado a pena de morte num outro país. Aqui no Brasil não existe. Então, também não existe. Eu não sou obrigada a mandar embora, mandar para fora para cumprir uma pena o meu filho, né, daqui. Então, ele não vai. Mas ele pode, através dessa lei que eu estou te dizendo, né, salvo engano, 13.445, é de 2017. Ela diz assim, olha, artigo 100, ela diz assim, olha, se tiver dentro desses limites aqui, tiver todos esses requisitos, vai cumprir a pena vai aqui. cumprir. Então, o Brasil vai fazer cumprir. Aí você diz assim, eu recebo muita pergunta assim, doutora, mas a gente não vê isso aí, não vê ninguém, porque é um jogador, tá na mídia, a pessoa é rica, como ele e muitos outros, né? Não, é que às vezes este caso caiu na mídia, mas muitos outros a gente não tem conhecimento. Então, pode demorar muito? Pode, mas o problema é que a hora que houver a decisão, vai cumprir os 9 anos. Não tem escapatória. Não existe essa questão de, não, passou todo esse tempo, trabalhar com a prescrição. Precisa tomar muito cuidado com isso. E vai ser cumprido sim, porque o nosso judiciário tem que responder ao clamor público, que essa é uma questão bem, né, popular, pública, e tem que fazer a lei ser cumprida, inclusive diante de outros países, porque você vê um procurador na Itália dizer assim, olha, eu não me conformo, Brasil, que nós reconhecemos muito como um país sério, tem que fazer cumprir a lei, porque se estivesse aqui, ele já estaria preso. Que coisa, não? Não é? Então, quer dizer, num país, ele preservar a palavra da vítima é aquilo que a gente sempre fala. Mas a palavra da vítima foi só a palavra da vítima, ela também alcoolizada e ela permitiu isso. Gente, vamos pensar um pouquinho, né? Não, e assim, mudou não só o pensamento, a avaliação, mudou a lei. Sim, então a gente tem que viver de acordo com as leis. E eu posso te dizer uma coisa, Regina, eu acho que isso pra gente foi muito importante, porque assim, mulher, ela não é para ser negociada, sabe? Então você pode ter dinheiro, mas se você não tiver educação, você não tiver escrúpulos, moral e respeito, você vai pagar por isso. Tá sujeito às penas da lei. Não é? Doutora Sandra, não é bem assim. Doutora Sandra Daniotti, que trata dos assuntos mais pesados com essa leveza, essa clareza. Muito obrigada. Muito fã da doutora Sandra Daniotti, que está no Instagram e no Face como Sandra Daniotti, com 2 T's. O telefone da doutora Sandra Daniotti, 3857-5778. 3857-5778. Lembrando que no Instagram e no Facebook, Sandra Daniotti, 2 T's e I. Sua menina tá bem? Graças a Deus, linda, que bom, companheira. Que bom. Bom, né? Que bom. Isso. Saúde, bom ano para vocês. Muito obrigada para vocês belíssima. também. Obrigada a você.